E agora, nós vamos ter nosso momento aqui de treinamento. A Dani, podem se sentar, fica à vontade. A Dani é uma amiga de negócios, é uma mulher de Deus, é uma empreendedora que, quando eu convidei, veio prontamente aqui, aceitou trazer um pouco do seu conhecimento, da sua expertise. É uma história muito bacana e tenho certeza que vai dar muito engrandecimento para a gente aqui. Vem para cá, Dani. Deixa eu me aguinha aqui. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Boa noite. A paz esteja com todos. É um prazer e uma honra estar aqui hoje falando um pouco do meu negócio, falando um pouco do que Jesus fez na minha vida e que se não fosse por Ele, não existiria Pipoquitas. Nós, como empresários, temos essa parte da mente que mente realmente para a gente, onde as dificuldades vêm, as dificuldades aparecem e a gente tem aquela coisa, será que eu estou no caminho certo? Será que isso realmente é um negócio? E eu posso dizer para vocês, acreditem, tenham fé, porque o meu negócio aparentemente é algo totalmente improvável. Mas Jesus fez com que aquele improvável se tornasse extraordinário. Então, de uma dor, uma ideia, uma paixão, um negócio de sucesso. Pode passar, por favor. Bom, primeiramente, quem é Dani Pipoquitas, Eu me chamo, na verdade, Daniele Costa, mas já acabou virando um codinome, um apelido aí carinhoso. Alguns já até me chamam só de Pipoquitas. Eu tenho 37 anos, eu sou filha amada do Deus vivo e fui transformada para transformar. Sou filha, irmã, esposa e mãe. E a minha base sempre foi a minha família. Não sou formada em confeiteira, não tenho nada disso em mim, assim. Sou formada em administração de empresas. E eu trabalhei durante 8 anos numa multinacional na área financeira. Então, a Pipoquitas realmente surgiu na minha vida como um presente de Deus. Pode passar. Bom, então, sou formada em administração e eu piamente acreditava que eu ia aposentar numa empresa. Consegui um emprego muito bom numa multinacional e ali fui crescendo. Falei, opa, me encontrei. Mas os planos do Senhor não era esse para mim. Assim como eu coloquei ali, que diz em Isaías 55, versículo 8 e 9, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, diz o Senhor. Eu não ajo como você. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. E eu vivenciei na pele exatamente o propósito do Senhor na minha vida. Então, trabalhando aqui, ali naquela multinacional, o tempo ia passando, a gente fica muito preso no mundo corporativo e a vida vira o quê? Um automático. Saí de casa cedo e eu trabalhava na financeira, então tinha fechamentos, então a minha vida era isso. E o que aconteceu? Aquilo que era minha base ficou em segundo plano, que era minha família. Então eu tive meu filho e não vi ele crescer, porque a minha vida era empresa, dedicação total. E nesse período a minha mãe cuidava do meu filho para mim, então eu tinha aquela total confiança de que eu estava no caminho certo. Mas aí a minha mãe descobriu um câncer de mama em meados de 2014, agrevíssimo, muito agressivo, muito. E do automático da vida que eu tinha, o Senhor foi lá com a sua infinita misericórdia, que graças ao Senhor a minha mãe está bem hoje, e me fez correr em direção ao seu rugido, literalmente. Eu escutei ali o chamar do Senhor de uma forma diferente, com dor até, E aí isso despertou para o meu chamado. Pode passar. Bom, nesse período em que a gente descobriu o câncer da minha mãe, foi aquele período em que a gente já pensa o pior, a gente acha que tudo está perdido e a gente se volta ao Senhor com uma fé inexplicável. Eu já conhecia o Senhor, já tinha sido batizado nas águas quando eu tinha 13 anos, mas você vai seguindo caminhos diferentes e quando você tem um chamado, o Senhor vem e te puxa.
Não importa como, não importa qual a situação, Ele vai arrumar um jeito para poder te trazer de volta. E não é como a gente quer. É exatamente como Ele quer. Então, eu digo que a minha vida é comparado sim à pipoca. Porque a pipoca, ela é só um grão de milho. Mas para ela se transformar em pipoca, ela precisa de altas temperaturas. E foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Para eu me transformar até na pessoa em que eu sou hoje, na mulher que eu sou, na mãe, na filha, eu precisei dessa pressão. Eu precisei passar por essa fornalha para receber aquilo que Deus tinha de melhor para a minha vida. E foi mesmo, né, nesse período tumultuado, dolorido, a minha fé aumentou. E eu senti, assim, verdadeiramente Deus do meu lado. Por mais que foram momentos turbulentos ali, que eu parei praticamente a minha vida. Meu marido está aqui hoje, é prova disso. Ele também agradeço muito a vida dele, porque ele foi muito paciente. Eu passei a dedicar a minha vida totalmente à minha mãe, porque a gente não sabia literalmente o que era o dia de amanhã. Então a minha vida era correr atrás, né, dela com os exames, com toda a medicação que ela precisou passar. E eu me abdiquei do meu lado familiar, do meu lar ali. Então Deus também foi muito bondoso com o marido que colocou na minha vida, que teve total paciência. Então nesse momento desafiador, eu só pensava em estar perto dela e com aquela confiança demais em Deus. Ele sempre esteve ao meu lado. Então coloquei um salmo que também era um refúgio para mim, que eu esperei confiamente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele me ouviu quando eu clamei por socorro, porque realmente quando a gente está naquela situação que a gente clama, né? E não é ruim, óbvio que Deus tem que estar presente na nossa vida em todos os momentos, mas existem fases que faz a gente se aproximar e são necessárias. Pode passar, por favor. Bom, e aí dessa minha transformação, que eu entendi que não era mais aquele automático da vida que ia me trazer felicidade, que eu precisava sim ser mais temente a Deus e que eu precisava estar perto daquilo que realmente importava, que era a minha família. Poder ter o privilégio de ver o meu filho crescer, mas as condições financeiras não são isso, né? Empreendedores, quem é empreendedor sabe. Então eu acabei saindo, né? Pedi um acordo na empresa em que eu trabalhava, saí da empresa e me dediquei somente à minha mãe, à minha família naquela época. Então o financeiro foi saindo. Só o meu marido mantendo a casa. Aí foi onde ele falou: olha, e agora, né? A gente precisa voltar o que era antes. Então, passados-se 2 anos, né, da notícia, de tudo que nós recebemos, eu falei: Senhor, me entreguei totalmente diante de Deus. Eu não quero mais voltar para a empresa. Não sinto mais isso dentro do meu coração. Mas que o Senhor faça a sua vontade. E nesse período eu sentia que eu queria levar carinho para as pessoas. Eu queria levar afeto. Eu queria mostrar o que Deus tinha feito na nossa vida. Porque de um câncer em que minha mãe estava desenganada, ela estava se recuperando. Né? Agora, final desse ano, vai fazer 10 anos que ela está bem, que ela está recuperada em nome de Jesus. Então eu sempre tinha essa fome, essa sede de passar aquilo que Jesus tinha feito na minha vida, queria passar para as pessoas. Então eu fui orando e pedindo e fazendo a minha parte. Comecei a pesquisar na internet o que eu poderia fazer para levar carinho e afeto de alguma forma para as pessoas. E surgiram N coisas, né? Decoração de festa, bolo, brigadeiro, brownie. Isso nós já estávamos em meados de 2016. E nada, né? Nada tocava no meu coração. E isso foram dias, e eu orando. E em contrapartida eu enviava currículos, porque eu precisava me recolocar no mercado de trabalho. Foi então que um certo dia eu estava pesquisando nas madrugadas, né? Que era o horário, meu filho era pequeno, era o horário que eu tinha para pesquisar. E eu achei uma fábrica de pipocas lá em Chicago. Quando eu entrei nesse site, foi inexplicável o sentimento do meu coração. Parecia que explodiu meu peito e aquilo eu comecei a ver graça naquilo. Falei: Senhor, se realmente for isso, que o Senhor continue colocando cada vez mais coisas relacionadas à pipoca. Porque aí duvidei, né? Pipoca? Como assim? Tá doido? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou sobreviver com pipoca? Não faz sentido. E aí tudo foi fazendo sentido, né? Eu ia pesquisando cada vez mais, eu ia
tendo interesse em entender como funcionava aquele mundo fascinante da pipoca, né? Na época a internet nem era tão forte como é hoje, mas Deus foi abrindo portas e fui entendendo e compreendendo, né? Coloquei tudo aqui, então vou ler a frase final aqui para vocês. Nenhum de nós sabemos quando seremos chamados para andar pelo fogo. Eu não tinha a menor ideia que um dia o Senhor ia me chamar para andar mesmo pelo fogo, para ser transformada, porque para mim a vida estava tudo certo, né? Ou qual o calor da fornalha. No entanto, sabemos que o propósito de Deus para as chamas é a purificação e não é para nos destruir. Então depois eu consegui entender que aquilo que estava acontecendo na minha vida não era mesmo para a morte, não era para a minha destruição. Era para eu crescer, aprender. E aí eu falei, olha, faz todo sentido, Senhor. Se a pipoca precisa ser transformada, o grão precisa passar pelo calor para se transformar em pipoca, assim foi com a minha vida. Eu precisei daquelas altas temperaturas para entender quem eu sou, para ouvir melhor o meu chamado. Pode passar, por favor. E aí foi assim que tudo começou. Comecei a fazer as pipocas na cozinha da minha casa. Ali era uma foto eu fiz o curso em março de 2017. E logo que eu voltei do curso, meu marido tirou as suas férias e falou, olha, o que eu tenho é isso, R$1.000, você só precisa começar, se é isso mesmo que você quer. E a responsabilidade, né? Porque a nossa vida financeira já tinha virado de ponta cabeça. E ainda ele chegar com o dinheiro que nós tínhamos para pagar as contas e falar, se é isso mesmo, vai em frente. Então isso eu também entreguei muito nas mãos do Senhor, mas eu fui com medo, né? Porque a responsabilidade era muito grande. E aí aos pouquinhos eu fui desenrolando, teve muitos trancos e barrancos, errei muito, perdi muita receita, porque você fazer o curso, chegar em casa e fazer é completamente diferente. E aí, até que o que aconteceu? Em março, né, de 2017 eu fiz o curso e fui treinando em casa. Em abril eu presenteei as professoras do meu filho, porque era Páscoa, presenteei as professoras dele com um pacotinho de pipoca. E ali surgiu a minha primeira oportunidade. Então, assim, o empreender, além de todos os desafios, não só do financeiro, mas também de se ter uma ideia, de desenrolar algo, tem essa questão de, eu estou cansada, eu estou divulgando na internet, está tudo bem. Não é. A gente precisa realmente bater e mostrar para que nós viemos, o que nós viemos, e vem exatamente de encontro com a palavra do Cris, né? O mostrar da onde nós viemos e da onde é esse negócio e o porquê desse negócio, né? Então presenteei elas e elas gostaram e consequentemente me convidaram, me chamaram para vender na festa junina, que ia acontecer no mês de junho. E ali foram onde as portas se abriram. Cheguei no meu marido e falei, olha, é o seguinte, a gente foi convidado e eu não quero vender por vender. A gente precisa de um nome, a gente precisa de um carrinho, porque eu também não quero fazer qualquer apresentação, porque a partir de agora, isso é a nossa realidade. Essa é a nossa empresa, não é um quebra-galho. Então, muito de encontro, né, que a gente escuta hoje em dia, esses coaches, tudo, mas que está na Bíblia, realmente é a gente não deixar a mente nos enganar. Porque se lá atrás eu também tivesse desacreditado e tivesse, mas é só pipoca, é só um quebra-galho, também não tinha chegado onde eu cheguei. Porque ter essa mentalidade de saber onde você quer chegar, de ter interpreteza ali mesmo, de falar, não, eu vou, eu consigo, eu quero, eu posso, e você fazer acontecer, vai acontecer. E faz toda a diferença para o negócio. Então, aí, né, desenrolei as receitas, tudo. Esse foi o primeiro carrinho que nós usamos, que foi meu marido, que não é marceneiro, mas ele desenvolveu para mim. Fez ali para que eu não ficasse numa barraquinha qualquer lá na escola, para já ter uma boa apresentação. E o nome, né? Quando fui convidada, foi algo também que eu falava, meu Senhor, eu preciso de um nome, porque eu não quero que seja uma simples pipoca. Porque aqui tem carinho, aqui tem afeto, tudo aquilo que o Senhor me prometeu, eu vou colocar nessas pipocas e quem receber vai entender. E aí, muita oração, e eu tive um sonho em que eu estava nessa fábrica de pipocas em Chicago, e que cada departamento que eu ia visitando, as pessoas falavam assim, olha, pipoca, você tem muitas conquistas com pipoca.
Quando eu acordei, eu entendi que eu tinha que juntar de alguma forma a pipoca com conquistas. E aí ficou Pipoquitas. Então, tudo começou numa festa junina de escola que eu iniciei as vendas. Pode passar. Bom, e estando lá nessa festa junina, óbvio que eu não vendi, né? Tava só começando, tava ali, ninguém sabia, ninguém dava a mínima. Eu lembro que eu vendi uns pacotinhos pequenininhos, era R$4,50 e o pastel era R$5. E aí eu escutava as pessoas passando e falava assim: ai moça, o que é isso? É pipoca gourmet. Eu lembro que eu levei de leite ninho, de ovo maltine e eu acho que de sensação, uma coisa assim. Ah, mas eu vou pagar R$4,50 numa pipoca, sendo que um pastel é 5. E eu escutei muito isso. Aí eu falei, bom, eu preciso me mexer, eu preciso que as pessoas entendam que é uma pipoca diferenciada. Aquilo que queimava no meu coração, eu precisava explicar de alguma forma para as pessoas. Mas o problema era como, né? Aí eu falei, quer saber? Não vou vender? Eu vou abrir e vou fazer degustação. As pessoas precisam entender que não é uma simples pipoca. E aí foi o que eu fiz. Essa simples atitude pode mudar tudo. Então hoje os desafios dos nossos, né, dia a dia como empresários vai muito disso. Às vezes o resultado está na atitude que a gente não toma. E a partir do momento que eu abri ali uns pacotinhos, e confesso com dor no coração, porque eu falei, poxa vida, eu investi dinheiro, eu queria pelo menos vender alguma coisa, né? Abri e comecei, e aí as pessoas começaram, então eu quero. E aí surgiu. Tinha outras diretoras, a gente foi convidado para mais 2 escolas, uma em Itupeva e uma na Gapeama, para participar também das festas juninas naquele mesmo ano. E eu conheci uma assessora de eventos que foi foi ver a sobrinha dela dançar nessa festa junina. E aí eu comecei a conversar com ela e comecei a falar da ideia que ardia no meu coração. Falei, olha, eu comecei com a Pipoquitas, é algo que eu sei que é diferente, é um tabu ainda para ser enfrentado, mas a Pipoquitas ela é carinho, ela é afeto. A minha proposta é entrar em casamentos. Porque aquele momento em que as pessoas casam e ficam aguardando a entrada dos noivos, eu quero servir Pipoquitas. Aí ela falou, olha, nesse momento eu não posso te ajudar com isso, mas minha filha vai fazer aniversário de 15 anos, vai debutar, se você quiser a gente faz uma parceria. E ali comecei. Fiz essa parceria com ela e depois disso participamos de vários eventos aqui na cidade. Aí eu comecei realmente a fazer os casamentos. Só que eu ligava, mandava WhatsApp, entrava na época o Facebook tinha aquela fanpage, então eu procurava quem eram os assessores de Jundiaí, para eu apresentar. E eu ligava e eu falava, olha, meu nome é Daniela, eu sou sou proprietária da empresa Pipoquitas, é uma pipoca diferenciada, eu gostaria de fazer uma degustação. Porque o meu cartão de visita é a degustação, não tem jeito. Porque pipoca as pessoas realmente assimilam aquele algo simples, aquele algo que não tem valor. E pelo contrário, hoje eu olho um pacotinho de milho no mercado e eu falo, aqui tem ouro. A gente só precisa saber usar. Então, às vezes, a gente está tão preso no nosso dia a dia também, nos nossos negócios, tão desesperados, porque a gente quer receita, obviamente é necessário, e a gente não enxerga brechas. Mas a gente precisa, sim, ter essa fé, acreditar naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, para poder honrá-lo e acreditar no nosso potencial. Pode passar. Então, aos poucos, a Pipoquitas ela foi se tornando referência, porque eu realmente entendi que eu só ia sair do lugar se eu saísse do lugar. Então eu batia, eu oferecia, fiz muitos negócios gratuitos para poder divulgar o meu negócio, né? E isso foi, de certa forma, afunilando o nosso lado financeiro, porque não sou formada, não tinha capital de giro, mas o Senhor colocou aquilo no meu coração, então eu precisava fazer acontecer de alguma forma, né? E aí fomos introduzindo isso de certa forma meio que forçado na galera para entender o que era Pipoquitas. E aí eu passei a ser convidada para participar de feiras de noivas, os casamentos a gente praticamente não tinha datas porque eu gostava de estar presente. Então eu que tinha que estar ali com o meu carrinho, eu que tinha que apresentar o meu trabalho. E era exatamente isso. As pessoas chegavam, né, para a cerimônia e via que tinha algo diferente e sentia todo aquele carinho e aquele momento ficava cada vez mais leve. Pode passar, por favor. E aí o negócio foi crescendo de uma tal forma que eu não dava conta.
Casamentos aí, em média, 250, 300 convidados, e você fazer ali no fogãozinho de casa, eu não estava aguentando mais. E, porém, nesse percurso, né, de, tá dando certo, as pessoas estão gostando, mas eu também tinha muita dificuldade nessa questão, porque se eu tinha um casamento no sábado, eu precisava começar a produzir na segunda. E quantas noites virei em claro, meu marido chegava do trabalho, ia me ajudar, para que a gente conseguisse, de certa forma, atender aquele cliente, porque eu tinha fechado um contrato. E nós fomos enxergando o potencial, e o Senhor sempre confirmando aquilo dentro de mim. E eu pedia, né, Senhor, se não for, já tira do meu coração, tira isso dos meus olhos. E nós fomos cada vez mais, crescendo com a graça do Senhor. E aí a gente se viu diante de uma dificuldade boa, eu não tinha capacidade produtiva. E precisa ter, né, o sal também até no relacionamento, né? Porque um é mais preso, o outro já... Ele falou, não, vamos lá, vamos investir. Mas investir como? Vamos investir, vamos comprar. E assim a gente comprou o primeiro maquinário. Toda feliz e contente, porque eu estava evoluindo, né? As pessoas... Ai, nossa, mas você conseguiu com pipoca, que sorte, né? Que sorte. Que sorte que eu consegui. Aí Deus foi lá e fez o quê? Pandemia. A gente pagando lá o empréstimo dos primeiros maquinários, surge a pandemia. Como que eu vou trabalhar? Era evento. Foi o primeiro setor que foi afetado. Aí eu falei, não, Senhor, não é possível que o Senhor fez eu chegar até aqui. Ainda duvidei, né? Fez eu chegar até aqui. A mente engana a gente e ainda bem que a nossa fé tem que estar ali mesmo alimentada, né? Falei, Senhor, não, eu não vou desistir e me mostra que eu não posso desistir agora até onde nós chegamos. E aí o Senhor vem e coloca pessoas na nossa vida que vão lá e falam assim, não, vamos lá, vamos continuar. Recebi uma ligação e essa pessoa falava assim, viu, eu estava num casamento e eu comia a sua pipoca e ela era muito boa e eu queria saber se você não vende no varejo, porque eu quero consumir essa pipoca, ela é muito boa. E agora que a gente está em casa, eu quero comer. Aí eu falei para ele, olha, agora chegou a nossa hora então de produzir e entregar. Então comecei nos pacotinhos de celofane mais simples, a gente fazia, nós mesmos íamos entregar. E essa mesma pessoa que comeu, ela falou, olha, você não vende no atacado? Eu falei, vendo, não tinha feito nenhuma venda. E aí a gente foi, o Senhor, é bem aquela coisa mesmo, né? Quando é da vontade do Senhor, a gente coloca o pé e Ele dá o chão. E aí nós compramos umas embalagens, acabei nem colocando aqui, mas umas outras embalagens para conseguir atender essa pessoa para o atacado, porque ele estava começando também uma franquia de mini mercado dentro de condomínios. E aí precisava ser uma embalagem que tivesse uma durabilidade maior. Então aí nós fomos atrás, fizemos os adesivos e assim, tudo pela graça do Senhor. E é exatamente naquela coisa, não tenho de onde tirar. Quando chegava a hora de pagar o boleto, o Senhor ia lá e trazia uma encomenda e trazia algo que a gente conseguia suprir. E aí foi aumentando essa demanda também. E aí minha mãe pegou e falou, olha, na sua casa já não tem mais condições de você ficar. Eu tenho uma garagem em casa que está parada. Se vocês reformarem, pode utilizar lá. Então aí na pandemia também meu marido se transformou no pedreiro e encanador e tudo. E quase 8 meses sozinho ele transformou toda a garagem na minha fantástica fábrica de pipocas. E aí Deus foi honrando e foi honrando o nosso coração, o nosso desejo. E nós adquirimos mais maquinários. Então o que era apenas uma panela caramelizadora e uma pipoqueira, Deus trouxe mais uma caramelizadora, trouxe mesas separadoras e uma nova embalagem. Pode passar. Então, eu sempre fui muito obstinada pelos meus propósitos, né? Eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito em fazer a diferença. Então, desde quando era época de escola, eu queria fazer a diferença ali dentro, depois na faculdade, tudo, né, sendo luz mesmo neste mundo, mas eu não tinha essa percepção do que Deus podia fazer realmente na minha vida para que eu chegasse na vida de outras pessoas. Então, quando Ele me entregou a Pipoquitas, eu falei, não, preciso ser mais obstinada ainda, porque não é para mim. A Pipoquitas é uma glória que Deus me ouviu com aquele pedido
tão puro pela cura da minha mãe. E através da cura dela, ele pôde me transformar na pessoa em que eu sou hoje. E ainda me entregou a Pipoquitas. Então eu falo que Deus é muito melhor do que bom demais. Hoje eu posso dar esse testemunho de que da forma como ele entrou na minha vida, não foi fácil, não foi sem dor, não foi rápido, mas ele conseguiu juntar essa bagunça toda para que hoje eu pudesse declarar tudo o que ele fez na minha vida e esse amor dele colocar nas minhas pipocas. E um dos propósitos que eu fiz com Deus lá atrás era que a Pipoquitas fosse para a honra e glória dele. E até hoje, se eu chego ali na minha produção e eu coloco qualquer ingrediente, eu não estando bem, eu não estando com o coração puro, a minha receita não dá certo. Não é algo impressionante, é algo que eu pedi para o Senhor e Ele faz isso até hoje, depois de 7 anos. Se eu chego lá e eu não estou bem, a minha pipoca não sai. E aí, sempre corri atrás e tentando provar que o simples pode ser diferente. E quando se prova esse simples, ele se torna inesquecível. E assim é o Senhor. A gente não, às vezes, principalmente nós quando estamos no mundo, você não dá aquela real importância. É tão simples você chegar diante dele. E quando você se achega, ele pode transformar a sua vida em algo extraordinário. Então hoje eu vejo que a minha vida empreendedora é muito mais sobre ele do que sobre mim. Mas como ele me transformou, e assim é o meu produto uma transformação, eu preciso chegar através de tudo isso na vida das pessoas. Então eu também me propus a ensinar as pessoas a fazer pipoca gourmet dentro da sua própria casa, assim como eu comecei e consegui. Claro que não existe uma fórmula mágica, vou começar a fazer, ela conseguiu. Não existe uma fórmula mágica, mas exige dedicação, esforço, correr atrás, noite sem dormir, contas chegando e a gente desesperado para saber como é que vai pagar. E eu, fui muito abençoada demais, porque Deus, Ele faz, Então, com tudo isso, com essa turbulência que foi acontecendo e tudo isso que eu fui entendendo no meio do processo, eu vejo que Deus usou realmente aquela bagunça para que a Pipoquitas chegasse até aqui. Que foi naquele momento em que Ele também sentiu que eu estava pronta para receber aquela dor e eu estava aberta para me transformar. Então, isso também é algo muito importante. Às vezes a gente vê na internet ou conhece um vizinho, aquela tal, das coisas. E a grama dele é muito mais verde do que a minha. Mas a gente não sabe as lutas e a batalha que ele passou para chegar até ali. Então você quer, você pode, mas não se compare, porque todo mundo tem um processo, E eu quero trazer esse processo eu trago esse processo que o Senhor fez na minha vida através das minhas pipocas. Então, eu passei por um caminho tortuoso, principalmente para quebrar um tabu numa época em que as pessoas totalmente desvalorizavam a pipoca gourmet, a pipoca em si. E hoje eu posso dizer que realmente não existe o impossível para Deus e não existe algo ordinário. Tudo se transforma em extraordinário desde que a base seja Ele. Pode passar, por favor. Aqui nada mais é do que eu já disse, O impossível se torna possível. O que importa é a jornada. É a jornada porque é nesse processo que Deus vai ver como você faz e como você se comporta. E o destino final é apenas uma consequência, porque é na jornada que nós mostramos para Jesus o que existe em nossos corações. E eu acredito muito nisso. Se a gente já entra num negócio querendo ser igual, ou porque o meu vizinho conseguiu tal bem, empreendendo, não entre. Porque nada é do dia para a noite, nada é superficial. O negócio é muito mais profundo. E em Salmos 27:14, o salmista escreve: espere no Senhor, anime-se, fortifique o seu coração, espere no Senhor. Então, 7 anos de lá para cá, eu tive todos os processos possíveis
para aprender que o meu negócio não é uma simples pipoca e para entender que um negócio nunca será só um negócio. Pode passar. E é isso que eu trouxe para vocês hoje, um pouco do meu testemunho de vida, de como nasceu o meu negócio na minha vida. E é por isso, para a honra dele, que eu quero chegar cada vez em mais lugares. Então, lá atrás, comecei com a perspectiva de eventos, para poder levar carinho e afeto. A pandemia, de certa forma, me proporcionou para levar esse carinho e afeto para dentro de muitos lares, que era esse o propósito lá atrás. E hoje Deus me honra, nossos pacotes estão aí em diversos mercadinhos, dentro de condomínios, em confeitarias, em empórios. A validade hoje dela, a gente consegue uma durabilidade muito maior por conta também da embalagem. E Ele está nos levando para lugares que eu jamais imaginei e que é mão dele. Então hoje também nós estamos chegando fora aqui da nossa região, Campinas, Alphaville. Estamos chegando também agora em Perdizes, em Mauá. E tem mais uma cidade que está surgindo representantes de vendas que se interessam pelo nosso produto. Então, assim, se você olhar e falar, não, eu não vou empreender porque, todo mundo vende roupa, e todo mundo vende bijuteria, vende calçado. Já existe tudo de tudo, gente. Já existe todas as coisas. Mas o que vai fazer a diferença é a forma como você conduz, a forma como você trabalha ali em cima daquilo e a fé também, que você deposita em todo aquele seu trabalho que vai fazer a diferença. Porque se a gente olhar, é uma simples pipoca e os lugares que a gente está chegando. Então não é sobre mim, é sobre Ele. Muito obrigada.